Olá, estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks. Hoje terei o privilégio de entrevistar uma pessoa bastante culta, não que outros convidados já não fossem, mas essa tem várias formações acadêmicas, é formada em Direito, Relações Internacionais, tem mestrado e também tem um grande trabalho na igreja evangélica. Ela já circulou por algumas, tem uma trajetória missionária muito interessante, cheia de experiências que ela vai com certeza detalhar aqui para poder edificar quem está assistindo. E o nome dela é Raquel Kathleen. Eu gostaria de passar a palavra para ela, é uma excelente advogada, inclusive. Eu gostaria que você, Raquel, se apresentasse para o público, para a nossa audiência. Muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigada, Diego. Oi, pessoal. Meu nome é Raquel. Como já foi dito, eu sou advogada, sou seminarista, né? Congrego na Igreja Batista Farol. Também sou formada em Relações Internacionais, tenho mestrado, né? E tenho esse privilégio de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês e compartilhando, né, das boas novas de Jesus, experiências internacionais e aquilo que nos aprouver. Pois bem, Raquel, inicialmente eu queria tocar num assunto que com certeza é muito agradável a todos nós que somos cristãos, né? Que é aquele momento essencial, não só da nossa vida terrena, como também da vida eterna, que é a conversão. Uma curiosidade que eu tenho é saber como é que se deu a sua conversão, como é que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quais foram as nuances desse processo, né? E se tem alguma faceta dessa experiência que você gostaria de ressaltar. Quando eu falo sobre como eu entreguei a vida para Jesus, eu nunca consigo datar um momento fixo específico, né? Mas eu lembro de momentos pontuais muito importantes que me sinalizam como sendo ali marcadores definitivos assim de uma entrega para Ele. Né? Eu já tive o privilégio de nascer num lar cristão, então minha mãe já temia o Senhor, a minha avó, a maioria dos meus tios. O meu pai tinha feito uma oração de entrega, né? Mas estava um tempo afastado do Senhor. E aí ele passou muitos anos longe, né? A minha mãe foi a minha principal discipuladora. E a minha evangelização começou em casa, né? Quando eu discutia com os meus irmãos pequenos, a minha irmã dizia assim: você não pode fazer isso, porque você é serva do Senhor. Você sabe que isso aqui desagrada ao Senhor. Você pode desagradar a sua mãe, né? Mas se você desagrada ao Senhor, como é que fica? Você é serva de Cristo. E aquilo foi entrando no meu coração e eu me perguntava sinceramente quem era o Senhor, que a minha mãe falava tanto, né? E eu, sinceramente, eu não perguntava para ela, mas eu ficava, quem é o Senhor? De quem que ela tá falando, né? E eu fui, depois de um tempo, né, associando, porque a gente ia para a escola dominical, na igreja, que Deus era o Senhor e que Deus estava em todos os lugares, que Ele via todas as coisas. E a fé foi entrando no meu coração, no sentido de não fazer alguma coisa que fosse errada, que eu sentia que não deveria fazer, porque o Senhor estava vendo, a princípio, com temor, mas sempre sabendo que Ele era um Senhor gentil, um Senhor bondoso. Né? E eu, muito curiosa sempre, prestava atenção em todas as histórias da escola dominical. Então, Davi e Golias, Abraão e Sara, tudo isso sem imaginar de Bíblia, eu ouvi, né, na igreja e comecei a crer. E eu lembro que uma vez, eu não sei quantos anos exatamente, talvez 9 para 11 anos, ou até mais nova, eu percebi que na minha igreja, na igreja que eu congregava naquele tempo, as pessoas, quando se rendiam a Cristo, iam lá na frente e faziam a confissão pública. E eu percebi que eu nunca tinha feito isso porque eu já era filha de crente. Aquilo me preocupou. E aí eu orei no meu coração, porque eu era muito tímida, bem pouco, ainda era falante, mas tímida. E aí eu não tinha coragem nem de verbalizar, mas em silêncio, na minha mente, eu orei. Eu falei assim: Senhor, eu nunca fui lá na frente para dizer que eu sou tua serva, porque minha mãe já é crente. E eu acho que a igreja não vai entender se eu for lá na frente. Mas eu sou do Senhor, tá? Tipo, essa foi a minha oração de entrega para Jesus. E, curiosamente, mais ou menos nessa fase, eu começava a ter algumas experiências com Deus na igreja sem perceber ainda, sem discernir o que era a presença de Deus. Então, às vezes, estava tocando uma música na igreja e eu ficava profundamente comovida, a ponto das tias, das crianças tentarem me confortar, mas eu não estava triste. Só que eu chorava, eu não sei dizer, assim, que emoção era aquela. Eu lembro com clareza de uma música que marcou essa fase, assim, de conversão, que ela diz assim: do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração que me faz viver em adoração em todo o tempo. O refrão diz: tu és meu Deus, te louvo, tu és meu Deus, te amo, cada dia entoarei um cântico novo. E no final diz: meu louvor virá de ti. E eu lembro que ouvindo essa música eu chorei profundamente, e era a presença do Senhor que começou a me cercar, ainda ali no final da infância, começo da adolescência. E desde então eu fiquei muito curiosa e eu queria conhecer mais de Deus. Eu lembro que uma manhã eu acordei
e a minha avó chorava, e eu fiquei um pouco assustada, porque eu nunca tinha visto a minha avó chorar. E aí a minha mãe me tranquilizou, dizendo, não fica preocupada, porque ela está chorando de alegria. Eu, de alegria? Como é que alguém chora de alegria desse jeito? Falou, não, porque Deus respondeu a ela. Aquilo mudou minha vida para sempre, né? Porque eu sabia até então que a gente orava e Deus ouvia, mas eu não sabia que ele respondia. E quando eu descobri que ele respondia, aí eu fiquei, assim, desesperada para ouvir a voz de Deus também. Então, com 10, 11 anos, eu entrava no quarto, fechava a porta e a minha oração era muito objetiva para Deus. Era assim, Senhor, o Senhor fala com a minha mãe, o Senhor fala com a minha avó, então fala comigo também. E eu comecei a perseguir Deus, comecei atrás de Deus e todo culto ficava na cobrança, Senhor, também quero que o Senhor fale comigo, também quero. E uma vez, uns irmãos do Rio de Janeiro, de Caraí, visitaram a igreja local que a gente congregava, e eles oraram pelas pessoas, algumas pessoas tiveram experiências espirituais com Deus, e foi um tempo assim, de muita graça, derramado do Espírito Santo. E eu estava atenta ali, querendo que Deus falasse comigo, alguém orasse por mim, ninguém orava. Oraram por uma irmã do lado, e eu lembro que eu me queixei, eu falei, Senhor, até esse irmão, o Senhor orou aqui do meu lado, e eu não. E eu mal terminei de me queixar com Deus, aquela pessoa que estava orando por essa irmã começou a orar por mim, ela orava em uma outra língua que eu não entendia, mas eu senti uma presença de Deus que eu nunca tinha sentido antes, a ponto de, mesmo sendo muito tímida, perder as forças e cair de joelhos, assim, chorando copiosamente. E eu tinha a impressão de que eu entendia, apesar de não ser o português, o que aquela pessoa falava, era como se no meu coração eu entendesse o que era dito. E, curiosamente, o irmão que estava com o microfone mais afastado falava coisas que parecia que era o que eu estava entendendo. Foi uma experiência muito especial. Desde então, assim, eu voltei para casa como quem está flutuando, falando para minha irmã que ela perdeu o culto, tinha que ter ido, porque foi muito bom. E comecei a ter algumas outras experiências com Deus. E aí, desde esse período então, eu ganhei muito mais sede de ler a Bíblia, então comecei a ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e a minha percepção de Deus foi mudando, assim. A imagem que eu já tinha de Deus, do que eu escutava nas pregações, nas escolas dominicais, no ensino da minha mãe, a fé deixou de ser terceirizada e eu comecei a ter realmente uma vida com Deus. Realmente, Raquel, a sua história de conversão é muito tocante, né? Especialmente sabendo que foi tão cedo que você começou a ter experiências e também essa interação, né, com Deus. Deus sabe tudo o que a gente pensa e vai pensar, sabe o que a gente vai pedir, mas ele gosta que a gente converse com ele através da oração, né? Então, é realmente uma interação com o nosso Deus que é um ato muito especial, tanto na trajetória do cristão como até antes da conversão. Muita gente ora até para se converter. Antes mesmo de entregar o seu coração a Jesus, a pessoa já reconhece que aquele momento ali tem uma grande diferença e um grande peso espiritual. Sim. E agora, já adentrando na sua trajetória pós-conversão, eu fiquei sabendo, inclusive, que você tem uma fama de missionária na igreja, né? Especialmente na Farol. E aí eu queria saber sobre a sua trajetória. Você já participou de várias ações missionárias, né? Recentemente, inclusive, através da Farol, houve um ato na Orla de João Pessoa. Vi que você teve um papel essencial ali de pregação nas ruas, né? Você se propôs a verbalizar o evangelho. E eu queria saber de você experiências que você teria a salientar, dizer, não, essas experiências aqui me tocaram, foram marcantes por causa de motivos que você acha convenientes nessa questão missionária. Das experiências missionárias, né? Pela graça de Deus, a gente viveu algumas experiências ao longo do caminho, né? Eu sei que existe um caminho bem longo ainda a ser trilhado, né? Para a glória de Deus. Mas, desde sempre, assim, na adolescência, a gente começou a se envolver mais com a igreja local e toda vez que tinha algum avanço missionário, algum projeto para auxiliar uma congregação menor, eu sempre participei com a minha família, né? Mas sempre houve no meu coração um desejo muito grande de evangelizar o sertão. Eu sempre pensava nisso, talvez porque a minha família é de raiz sertaneja, né? Tanto da parte de pai quanto de mãe. Então, uma coisa que, inclusive, foi muito marcante para mim é que a minha mãe, ela falava assim, e a minha avó, né? Que elas sabiam que Deus existia, mas, assim, bem distante. Não perto, né? Como a gente se relaciona. Elas eram de uma origem muito simples, aquelas casinhas que você vê no Fantástico, sabe? De barro que choveu, derrubou. Então, elas criam em Deus, tinham uma cultura católica, mas não tinham um relacionamento, assim, próximo de conhecer o Senhor. Inclusive, uma vizinha era cristã, e depois minha mãe soube disso, muitos anos depois, mas ela nunca tinha falado de Jesus diretamente. Servia, era muito gentil, mas nunca verbalizou o evangelho. E a minha mãe dizia, né? Se ela tivesse verbalizado, a gente teria convertido.
E aí, sempre teve no meu coração, ardeu, assim, esse sentimento. Eu quero ir nessas casinhas. Eu quero ir nesse lugar onde algumas pessoas não vão. E falar o evangelho completo, que às vezes as pessoas não escutam. Porque às vezes no sertão as pessoas até dizem assim, eu creio em Jesus. Deus é bom, sim. Mas não entende a mensagem do evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Né, o Evangelho falando sobre a criação, temos uma origem, viemos de Deus, a queda, nós pecamos, nós deixamos o Senhor, por isso nós precisamos da redenção de um Salvador através da pessoa de Cristo. Mas não para só aqui, essa redenção ela vai se consumar e viveremos na glória com o Senhor. Então, essa exposição genuína e completa do Evangelho, né, ainda falta muito no povo sertanejo. Isso sempre ardeu no meu coração, né? Então, eu já tinha participado de alguns movimentos sociais relacionados à igreja. Então, participei de alguns tipos de manifestações pacíficas na rua, falando sobre o evangelho, contra a violência, né? Contra a mulher. Já tive a oportunidade de conversar, até participar de live, né? Com algumas pessoas queridas sobre o combate ao racismo que existe, né? Ainda nos dias de hoje, né? E tantas outras expressões de fé também, além do evangelismo 1 a 1 nas ruas, com projetos evangelísticos, como um que a gente desenvolveu que chamava Revolução do Amor, e a gente ia com a juventude evangelizar nas ruas, no centro histórico, na Praça dos 100 Réis. Né? E aí, quando eu cheguei na Farol, que começou as viagens missionárias para o sertão, os meus olhos brilharam. Falei, agora... Tô no lugar certo. Agora eu cheguei. Mas aí eu não consegui ir na primeira viagem, nem na segunda, para passar a maior parte dos dias, só no final de semana. Mas já foi muito impactante, né? Mas ano passado eu tive a oportunidade de passar os 10 dias na nossa viagem missionária da Farol e tive experiências muito, muito marcantes com o Senhor, né? E tem um pastor muito querido que a gente conhece, que é o pastor Bartô, que é, inclusive, aquele que compôs a música Coração Nordestino, né? Que a gente canta muito nos projetos missionários. Ele deu uma palavra para a juventude, né? E para as pessoas envolvidas na missão do nosso último projeto, que ele dizia assim, quando você for evangelizar, saiba que às vezes é a última chance daquela pessoa ouvir. Então, vá com muita intensidade. E ore ao Senhor, peça ao Senhor, eu sei que quem salva é o Senhor, mas me deixa te ver salvar pelo menos uma pessoa. Enquanto a gente está pregando, deixa a gente ver isso. E aquilo, assim, ardeu no meu coração, sabe? Aquela coisa de vamos, assim, com intensidade, né? E pregar o Evangelho. E eu comecei a viver experiências ainda mais intensas com o Senhor, de não só expor o Evangelho, mas, sabe, de estar ali à disposição e levar aquela pessoa a se questionar. Isso faz sentido para mim, né? Eu creio no que está sendo dito, né? O que me impede de começar um relacionamento com Deus? E testemunhei muitas pessoas, né, para a glória de Deus, vivendo essa entrega a Jesus através da nossa vida, né, da igreja como um todo. Mais recentemente, também, em janeiro, a gente teve a oportunidade, de, através da Juvep, agora o seminário, de ir para as cidades de Prata e Assunção. E aí eu vou condensar, né? Uma das experiências, assim, talvez mais marcantes que eu vivenciei na missão foi quando a gente foi para um povoado que era o mais distante da área rural que a gente estava evangelizando. Eu pedi, eu quero ir para a área mais distante, por favor. Naquele dia cantaram a música do pastor Bartô, Coração Nordestino. Tem um trecho que diz assim, que o Senhor morreu também pelo Nordeste, né? Pelo homem sem escola, o homem sem vitória, pelo violeiro. E aquilo ardeu no meu coração. Eu falei, eu vou evangelizar para minha avó, para o meu pai, para as pessoas que nasceram nesse contexto e que o evangelho ainda não chegou. E a gente foi para aquele povoado mais distante. E eu estava a gente estava em dupla, né? O meu colega estava lá comigo, meu irmão. A gente falou, vamos naquela casa que é a última. A gente foi na última casa do último povoado da área que a gente estava cobrindo. Batemos palmas, saiu uma senhora com a cara bem brava. Não queria nos receber a princípio, mas desligou o leite que estava no fogo, veio nos receber, mandou a gente sentar. E a gente começou a expor o evangelho. O marido dela chegou, sentou e começou a ouvir também. E eles mostravam muito interesse, faziam muitas perguntas. E, na sequência, ele nos interrompeu e falou o seguinte, olha, eu converso com Deus. E ele começou a contar umas experiências que ele teve com Deus. E a gente descobriu que aquele senhor que estava ali, analfabeto, ele e a esposa já há tantos anos, né, já envelhecendo, ele tinha experiências com Deus, mas ele não conhecia, ele não tinha a revelação do Evangelho através de Jesus. Então, com 19 anos, ele trabalhava nas terras de uma pessoa, sabe? E agricultor, ele sofreu um tipo de golpe e ele não tinha como pagar a pessoa a quem ele deveria se reportar uma grande quantia. Ele pensou em matar a pessoa que aplicou o golpe nele, mas Deus apareceu num sonho para ele e disse para ele ir para uma cidade específica. E ele, como Abraão, crendo no Senhor através de um sonho, deixou tudo, pegou a esposa dele e se mudou para aquela terra em específico.
Naquele primeiro ano, ele conseguiu pagar quase toda a dívida e, na sequência, Deus o abençoou. Ele conseguiu agora até ter empregados e as coisas foram caminhando. E ele continuou tendo experiências com Deus. Ele orava e Deus falava com ele em sonhos. E assim ele viveu livramentos de morte também, nesse meio que existe muito. E teve uma experiência muito marcante, que ele disse que uma vez estava um período de seca muito grande, a terra estava rachada, e Deus falou para ele no sonho que o açude iria encher e iria transbordar. E ele creu, e ele falou para o sócio dele que ele iria plantar ali 22 mil pés de tomate. O sócio dele falou, você é louco, porque o chão está rachado, não tem nuvem no céu. Ele falou, vou plantar. Plantou, investiu. Naquele dia choveu por 5 horas ininterruptas. De fato, né, houve um transbordar e houve uma grande colheita ali. E a gente já tinha exposto o evangelho, chegou à altura em que a gente falou da conclusão, né? Que a gente precisava tomar uma decisão e decidir caminhar com Jesus. E chorando, ele e a esposa, eles disseram, como a gente não receberia esse Jesus? Nós queremos esse Jesus. Vocês não sabem, mas antes de vocês chegarem, por muitas vezes eu orei debaixo daquele pé de árvore ali, pedindo a Deus que nos mandassem alguém como vocês, porque nós não sabemos ler. Nós não conseguimos acessar a palavra de Deus. Nós queremos esse Jesus. E nós chorávamos, assim, eu e o meu irmão ali, junto com eles, porque ficou muito óbvio, muito evidente que a gente não fez nada mais do que expor o evangelho. E o Espírito Santo salvou. Como uma fruta que está ali, quase caindo. Se você der um pequeno toque, a fruta cai, porque o Senhor nos deu esse privilégio. O evangelismo bem-sucedido é aquele que você faz, porque nós não temos poder para salvar. Mas Deus nos deu o privilégio de anunciar, e Ele salva. Aquilo me marcou profundamente. Uma pessoa que já tinha experiência com Deus. Eu lembrei do Cornélio da Bíblia. É um homem piedoso, que Deus recebia as ofertas, as esmolas que ele dava, mas Deus mandou Pedro ir pregar para que ele fosse realmente salvo e recebesse até o Espírito Santo. Então, aquele senhor, ele já tinha experiências com Deus, ele já orava, ele já era uma pessoa piedosa, mas ele precisava do Evangelho de Jesus, e nós fomos agraciados de serem os enviados. Perfeitamente, Raquel. Você falando assim, é até bom que você não se delongou tanto, porque senão eu também não ia me aguentar aqui. É muito emocionante, de fato. E essa questão missionária de disseminação do evangelho é algo tão tocante, tão forte para a vida de qualquer cristão, que independentemente das doutrinas da graça que a pessoa abrace, por exemplo, arminianos e calvinistas. O calvinista, apesar de entender em sua percepção que Deus tem seus escolhidos, independentemente de qualquer coisa, ele acha essencial também, não só porque Deus ordenou que pregue o evangelho, pregar o evangelho também para participar da obra de Deus. Ele sabe que se Deus quiser salvar as pessoas que ele escolheu, ele vai usar os meios que ele achar conveniente, independentemente da pregação de qualquer um de nós. Mas ele acha que, além da obediência a Deus, é necessário participar da sua obra como um privilégio, e uma experiência com Deus. Sim. Não que eu seja calvinista, estou aqui defendendo os calvinistas do ponto de vista deles, certo? Mas é só para enfatizar essa questão missionária, como ela é importante. Sim, com certeza. Agora, Raquel, eu queria adentrar em temas que têm estado muito em voga no mundo inteiro. Mais particularmente em relação às guerras. Sobretudo, a recente guerra em Israel. A gente soube recentemente, talvez hoje mesmo, que a guerra chegou a uma interrupção, digamos assim, através de um cessar-fogo. Sim. Mas essas coisas não são garantidas. A gente sabe que alguém pode descumprir, tanto o lado de Israel como o lado muçulmano. Há muito tempo que existe essa contenda naquela região do Oriente Médio e os Estados Unidos, vez por outra, interferem. Os Estados Unidos e Israel têm um laço muito forte geopoliticamente. Existe um lobby muito grande de grandes empresários judeus sobre a política norte-americana. E, além de tudo isso, dessas questões que podem ser ditas ou vistas como seculares, a gente tem a relação com a Bíblia. Muitas pessoas adotam e creem em doutrinas que enxergam em Israel o termômetro do mundo, Sim. como algo que aponta ou não para a proximidade do Apocalipse, em termos de tempo, né? Tempo Cronos. E aí, eu queria saber o seu posicionamento, não só sobre a questão geopolítica em si, já que você é formado em relações internacionais, tem uma proficiência nesse tema, como também na relação desse assunto com a Bíblia. O que a Bíblia nos orienta, assim, de forma principal, sobre esses eventos de guerras, de contendas, de
desestabilizações e até de sinais que podem ser interpretados assim. O que a Bíblia aponta ao cristão e ao mundo de forma geral sobre essas coisas? E qual é a sua análise em termos até geopolíticos sobre essas guerras que têm acontecido, não só de Israel, como também da Ucrânia, por exemplo? A gente tem um contexto, né, um cenário internacional com alguns atores políticos que exercem mais ou menos influência. Existem as grandes potências, né, entre as quais a gente pode citar Estados Unidos, Rússia, China, né, que têm o maior protagonismo no cenário internacional. Mas mesmo pequenos estados podem ser responsáveis por deslocamentos de interesses geopolíticos significativos. Principalmente atores que têm ali poder de petróleo, né, atores que estão ali em situações muito estratégicas, né, às vezes zonas de passagem. Então, o Oriente Médio é um exemplo, né, de uma panela sempre fervendo. A Ásia também é uma outra panela. A gente pode considerar ali aqueles atores Japão, China, né, Coreia, ajudando a estabilizar, né, ou não o cenário. A gente tem um cenário muito mais tranquilo e pacífico na América do Sul, América do Norte, embora a gente, às vezes, veja ali algumas projeções do Brasil ser uma tentativa de liderança, né, do Sul, mas existem muitos ali freios e contrapesos para que as grandes potências se manifestem e permitam, de certa forma até, que outros atores ganhem protagonismo, né? Mas, com relação ao Oriente Médio, a gente vê em Israel um dos estados mais ocidentalizados daquele lugar, né, que também são mais pacificadores, né? Isso é bem polêmico para aqueles que são pró-Palestina, né? Mas eu queria assim, deixar muito claro que eu, particularmente, sou a favor da constituição de um Estado palestino, né? De que haja uma coexistência pacífica entre estados. Mas o fato é que Israel é um país que fornece liberdade de, inclusive, discordar do governo, né? Inclusive se posicionar de modo contrário. Não é uma teocracia do ponto de vista político, né? Como alguns estados, principalmente aqueles que são vinculados ao islamismo, se manifestam, né? Com repressões de quem pensa o contrário, inclusive a custo da própria vida. Então, Israel recebe esse apoio ocidental dos Estados Unidos, também com base em interesses geopolíticos, a gente não vai deixar de reconhecer isso, mas Israel, desde então, né, desde sua Constituição, sempre, e até antes da Constituição do Estado de Israel, teve inimigos ao redor, pleiteando ali um espaço naquela terra, naquele pedaço específico de terra, né? Na verdade, desde Abraão, a gente sabe que existe ali um conflito acirrado, né, entre os seus descendentes. Mas com relação ao Irã, o que a gente pode dizer? O Irã, desde a Revolução de 1979, né, quando ele vivenciou aquela maior ênfase do islamismo, se tornou uma teocracia do ponto de vista político também xiita, ele se tornou cada vez mais assim intensivo em se posicionar de modo contrário a Israel. E não somente pensando assim em fazer um ataque direto, mas inclusive financiando grupos terroristas, como a gente pode ver nos exemplos recentes do Hamas, do Hezbollah, né, dos Houthis também. Então, infelizmente, é uma situação estabelecida há alguns anos e que veio agravando-se nos últimos anos, né? A gente sabe que no ano passado, né, dia 7, na verdade 7 de outubro de 2023, né, teve aquele ataque do Hamas, que foi um dos maiores ataques que Israel já sofreu desde o Holocausto da Segunda Guerra. E aquilo ali foi financiado pelo Irã, né? Houve represálias, né? Houve confronto ano passado 2 vezes, mas a crescente do interesse do Islã, do Irã, em se posicionar contrário a Israel, tem um tanto assim de agenda já pré-fixada. É parte da geopolítica, até da política externa do Irã, confrontar Israel, né? E tentar tirar Israel dessa maior influência sobre aquela região. Então, não é de hoje que o Irã financia grupos terroristas e, de fato, estava caminhando até para chegar a conseguir o objetivo de desenvolver armas nucleares. A gente tem, inclusive, nota recente da ONU falando sobre isso, né, de que eles estavam próximos, o governo iraniano, de conseguir desenvolver bombas nucleares. E aí Israel, de forma preventiva, a gente nas relações internacionais considera essas guerras ali de ajuste, guerra preventiva, fez alguns tipos de bombardeios, né, para tentar desfazer aquela quase conquista, né, de armas nucleares. E depois eles foram também encorajados pelo próprio governo estadunidense, né, na pessoa do Donald Trump também, que ajudou a desfazer esses últimos objetivos de consumação da elaboração de armas nucleares, né, de bombas nucleares.
Então, a guerra que a gente vê hoje no Irã, né, entre Irã e Israel, tem a ver com esse histórico mais recente, mas também aponta desde 1979, quando se tornou uma política externa do país, confrontar o Estado de Israel por questões também religiosas. Então, a gente tem um cenário político, religioso e geoestratégico muito instável, né? Mas há quem diga, né, e eu tendo a concordar com isso, que tirar do Irã essa capacidade de desenvolver bombas nucleares traz um pouco de alívio e de descanso para a região, porque isso também refreia ali a corrida armamentista de outros estados, né, como os Emirados Árabes também, o próprio Catar, né, entre outros. É possível trazer um pouco mais de estabilidade, né? O Trump, ele fala que a ideia é trazer realmente um cessar-fogo, né, trazer paz para o Oriente, né, e também para o Ocidente, que a gente sabe que armas nucleares vão além, né, e podem escalonar de uma forma muito danosa. Mas o fato é que o Irã já interrompeu esse cessar-fogo, né? Já houve ali uma quebra desse cessar-fogo, mas sem maiores represálias até então. O que se espera, tanto do governo americano como de todos nós, é que a paz seja estabelecida, né, e que os governos se respeitem e consigam conviver de forma minimamente pacífica, como se espera numa civilidade, né? Sim, você falou sobre as bombas atômicas. Eu ia até te perguntar sobre isso, mas você já adiantou. Muita gente acaba fazendo uma falsa comparação, pelo menos na minha análise, entre países que têm bomba atômica e aqueles que querem ter e são muitas vezes desincentivados e até atrapalhados nesse intuito, como é o caso do Irã. É muito diferente você pegar como exemplo Israel ou mesmo os Estados Unidos e comparar com o Irã. É claro que uma bomba atômica na mão do Irã é muito mais temerária para o mundo do que na mão desses outros dois países. Ironicamente, quem já usou foram os Estados Unidos. Porém, a gente sabe que a história, inclusive a história futura, ela é construída não apenas com fatos passados, mas também com expectativa de fatos que ainda não ocorreram. Se a gente analisa o próprio viés teocrático, viés radical islâmico que governa o Irã, não isoladamente, até porque ele tem respaldo de grande parte da população, se não tivesse já teria sido derrubado o regime, eles com bomba atômica muito provavelmente usariam e sem terem sido atacados previamente. Como você disse, existe uma crença, uma praticamente meta de destruição do Estado de Israel por parte do Irã e do grupo xiita islâmico. Ou seja, ele já tem a ideia de atacar independentemente dos ataques prévios contra eles. E aí, muitas vezes a gente acaba esquecendo até de salientar países que são ali próximos, também muçulmanos, mas não tão radicais, como é o caso de Catar e Arábia Saudita. Você acha que a gente deveria se preocupar só com países radicais, como é o caso do Irã, ou aqueles países que têm predominância muçulmana, porém um pouco ocidentalizados, como esses dois que citei, também são uma ameaça para o mundo? Porque economicamente, culturalmente, eles têm exercido um grande domínio, chamado domínio soft, né? Uhum. Que eles incentivam a imigração. Na Europa, por exemplo, a dominação através da taxa de natalidade, eles entram com facilidade, tem 5 a 7 filhos por família, e o ocidental, o cidadão do Ocidente, tem 2, quando muito. Uhum. Por uma questão matemática, eles vão dominar, numericamente. Uhum. E tem isso e tem a questão econômica. Até no futebol isso acontece. O clube Al Hilal, que inclusive está no Mundial, deu trabalho ao Real Madrid, você que acompanha futebol, não sei se é o seu caso, acho que não. É o caso. Ou seja, o Al Hilal é praticamente um time europeu hoje em dia, porque eles contratam a peso de ouro os jogadores, os melhores, pelo menos boa parte deles, salário muito alto. E aí eles chamam a atenção da imprensa internacional, e aí, querendo ou não, o futebol é mídia global. Todo mundo para assistir Copa do Mundo. E aí, eles acabam se colocando como poderosos. Você enxerga esses grupos muçulmanos, esses países menos radicais, também como ameaça, ou eles estão dentro de uma convivência pacífica que não traz nenhuma perspectiva de dano ao Ocidente? Olha, isso pode, assim, é passível de questionamento a depender da teoria das relações internacionais a que você mais se afeiçoe. Né? Eu, particularmente, sou inclinada ao realismo ofensivo do Mearsheimer. É um autor assim, que eu concordo muito com boa parte do que ele fala, né? Quando ele diz que os estados estão sempre em busca de poder, né? Acima de tudo. Inclusive, a religião, para os estados, atores políticos, é um instrumento
para conseguir mais poder. E esse poder se materializa de muitas maneiras, mas uma das mais assertivas maneiras é justamente o poderio militar. Né? E mais recentemente, né, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, o poderio nuclear. Né? Então, eu entendo que qualquer país que se pretenda a desenvolver armas nucleares é um ator político internacional mais preocupante, né? Que você realmente deve levar um pouco mais a sério. A gente tira até pela Coreia do Norte, que ele dizia, né, estamos produzindo armas nucleares, e a comunidade internacional, o sistema internacional, ninguém levava a sério, até que, de fato, verificou-se que eles estavam produzindo e aquilo trouxe um temor, mesmo para grandes potências, porque a gente sabe o quão letal uma arma nuclear pode ser, como a gente viu, né, o próprio país da democracia fazendo na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, assim, o islamismo por si só, a gente sabe que existem vertentes, né, as mais radicais e as menos radicais, ele pressupõe valores que, de alguma maneira, assim, confrontam o Ocidente, né, de um modo geral, e o cristianismo. Eu penso que quando se há preservação da vida, quando se há respeito e se é possível separar Estado de religião, um Estado não é uma ofensa ou um ameaçador em potencial, sabe? Mas isso é pouco difícil de viver quando o Estado tem um governo teocrático. É pouco provável que isso, de fato, se materialize. Então, eu não consigo precisar, numa linha tênue, até que ponto um Estado que tem essa teocracia islâmica, mas tem um discurso soft, é de fato inofensivo ou não. É difícil calcular isso, porque às vezes, por razões de fé, uma pessoa decide ser a própria bomba a ser explodida no meio de uma multidão. Não temos, assim, eu não quero demonizar a religião, todo respeito a quem pensa de forma discordante, mas a minha posição é: menos ofensivo é quem separa Estado de política. Digo isso como uma cristã. Sou cristã e sou grata a Deus por Estado política. de religião, não foi? Estado de religião, perdão. Sou cristã e sou grata por termos essa separação de esferas e de influência. Não que um cristão ou que uma pessoa de qualquer outra religião não possa assumir um cargo político, mas o Estado saudável, seguro, pacífico e que admite a coexistência pacífica de outros é aquele em que pensa e te deixa pensar. É aquele que é laico. Então, o meu posicionamento é, para além do islamismo, o Estado internacional menos ofensivo e menos perigoso é aquele que sabe separar as esferas de influência de política e religião. Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi esse ponto de vista. Você está separando aí, no caso, o Estado teocrático do Estado laico. Tem também a vertente do Estado laicista, que você não citou, mas seria basicamente a negação às religiões. É o contrário do Estado laico. Muita gente confunde os dois, mas é o contrário. O Estado laico permite que todas as religiões possam exercer influência sobre o Estado. E o teocrático é basicamente uma ditadura seguindo o viés religioso de algum livro sagrado ou tido como. Exatamente. No caso da Bíblia, não existe um código de leis a ser seguido pelos estados. Não existe uma ordenança de Deus dizendo como deve ser o Estado. Tem, no máximo, frases principiológicas sobre como deve ser a política segundo o viés voltado para Deus, né? No caso, o Estado não deve entrar em contradição com nenhum princípio bíblico e também deve honrar quem faz o bem e punir quem faz o mal. São coisas básicas e até muito generalistas. Agora, o Alcorão é diferente da Bíblia também nesse aspecto, porque lá eles têm um código de leis a ser seguido chamado Sharia, e a religião propõe exatamente a dominação dos povos e territórios para impor a visão deles, inclusive matando quem resiste a se converter ao islamismo e dominando os estados. Então, não tem nem, eu acredito, como surgir um Estado teocrático cristão. Seria uma deturpação, talvez, do cristianismo se surgisse. Exatamente. E aí a teocracia islâmica é exatamente o que o livro sagrado deles propõe. Agora, o que você disse sobre o Estado laico é importante também, como você mesma disse, pessoas cristãs sendo eleitas, elas conseguem pautar a política de um Estado laico. Sim. E aí, a cultura brasileira, por exemplo, é cristã. Tem várias citações tendo como referência o Deus cristão, né? A própria Constituição já cita Deus ali no início. Várias casas legislativas, como a de João Pessoa, por exemplo. Tem liturgias cristãs, oração e tal, antes de sessão. Então, essas coisas eu particularmente admiro, acredito que você também. Certamente. Que não entram em contradição com o Estado laico, mas muitas vezes aperfeiçoam. Até porque,
se houvesse o predomínio de uma religião antidemocrática no país, o Estado laico mesmo seria destruído no longo prazo. Isso. O Estado laico não é um Estado ateu. O que eu penso, assim, defendo é que sejamos capazes de pensar e deixar o outro pensar. E o cristianismo tem essa base, assim, maravilhosa, histórica, de trazer essa liberdade, essa civilidade ao mundo, né? Desde o Império Romano, após, né, tudo que a gente vivenciou historicamente do Império Romano, não só permitiu o cristianismo, mas depois se tornar uma religião oficial, a gente só vem vendo vantagens e benefícios que o cristianismo trouxe para o mundo de um modo geral, né? As universidades que a gente vê, Hospitais. né? Os hospitais, né? A liberdade de pensamento, o próprio direito, né? Embora a Bíblia não dita um modo de se viver, já que você é um cristão do ponto de vista de uma organização de sociedade como uma regra a ser estabelecida, né? A gente não obriga que todo mundo pense igual a gente. Ainda assim, os princípios que você mesmo citou, Diego, eles são muito bem encorpados na nossa lei, né? Então, aquela regra de ouro, né? Só fazer aquilo que você quer que façam com você. Isso é realmente impresso na lei brasileira e em muitos outros regimes jurídicos, algo que a gente vê desde muito cedo na própria Bíblia. Né, essa liberdade de pensamento, de tratar as pessoas com dignidade, com respeito, recebendo o que desejam, dando o que desejam receber, né? Só para deixar claro aqui, essa coisa que eu até apontei e você reforçou, sobre a presença de princípios bíblicos na Constituição Federal, não quer dizer que eu esteja aqui defendendo que a nossa Constituição é um exemplo. Pelo contrário, eu tenho a opinião de que a Constituição brasileira afronta em muito princípios bíblicos em várias de suas partes muito importantes. Na questão conjugal, por exemplo, na questão penal, de incentivo à criminalidade, incentivo a golpes contra homens, por exemplo. Essa é uma opinião que eu tenho com base no que a Constituição tem e, no caso, não necessariamente foi lá de 88, mas no decorrer desse período houve uma série de acréscimos que a deturparam ainda mais. E é bom lembrar que a Constituição Federal nasceu no momento que, um ano depois, virou a chave. A queda do Muro de Berlim foi um ano depois da Constituição. Então, a Constituição bebeu na fonte de influência geopolítica que ficou ultrapassada um ano depois. Por isso, eu tenho certas críticas. Eu sei que o pessoal do direito não gosta muito de criticar a Carta Magna, mas eu queria deixar claro aqui para a minha audiência que esse é o meu posicionamento, não necessariamente da nossa convidada, mas para a gente já finalizar essa pauta, o que motivou Israel a atacar o Irã recentemente, não só o contexto de enfraquecimento dos grupos terroristas que dão base ao Irã, como o Hamas, muito enfraquecido, né? E aí, consequentemente, enfraqueceu o Irã, deixando-o mais vulnerável a ataques de Israel. Não só isso influenciou o ataque, como também o Mossad, que é a agência de inteligência de Israel, é tipo a CIA de Israel. Dizem que é a mais tecnológica, mais eficiente agência de inteligência do mundo. Pode ser, pode não ser, é uma discussão, até porque muito do que essas agências sabem, a gente nunca nem sonha em saber. Então fica difícil fazer essa avaliação. Mas a Mossad teria conseguido a informação de que havia bombas atômicas prestes a ser produzidas e também com potencial de uso em curto prazo. Isso lembra muito o ataque dos Estados Unidos ao Iraque. Uhum. Que a CIA disse que tinha bomba lá e tal, aí procuraram, não tinha bomba nenhuma. Uhum. Você acha que essas agências de inteligência configuram uma ameaça ao mundo no sentido de que elas acabam influenciando e incentivando ataques e início de guerras que muitas vezes são desnecessários ou controversos? Ou você acha que essas agências são realmente a base mais adequada aos governos para se guiarem sobre a decisão ou não de atacar? Olha, no que concerne a Israel, essas agências estão exercendo um papel fundamental e brilhante, eu poderia dizer assim. Inclusive, já ouvi relatos, né, e está sendo bem difundido também na rede social e em jornais, né, de que algumas das pessoas que trabalham para Israel justamente vêm de realidade de teocracias extremistas, porque desejam que os governos sejam depostos e que possam viver em liberdade. Então, eu não consigo ver essas agências, nesse caso de Israel em específico, como sendo uma ameaça ao mundo. Se bem que a gente sabe que outras guerras foram desencadeadas por supostos mal-entendidos, ou mentiras ali, ou torções da verdade, né, instrumentalizadas para poder fazer com que o pêndulo do poder inclinasse para um lado que fosse mais conveniente a quem estava instrumentalizando aquilo. De um modo geral, todos os instrumentos de política podem ser usados para o bem ou para o mal, né? Não dá para dizer que aquilo ali é o
o termômetro vai ser sempre o estopim de uma guerra. Mas é um instrumento interessante, né? A gente tem ali, a nível supranacional, as Nações Unidas como sendo aquele agente de trazer estabilidade para o sistema, mas, por vezes, alguns países não são contemplados nos seus interesses. Eu penso que é estratégico ao Estado. Nem sempre vai ser benéfico para o sistema internacional como um todo, mas é uma boa estratégia, principalmente para estados menores. E, inclusive, sobre essas agências de inteligências, um caso que chama a atenção no Ocidente, da maior potência do mundo, né, que é os Estados Unidos, Donald Trump, desde o seu primeiro mandato, que começou lá em 2017, ele adotou a estratégia de usar uma equipe de inteligência quase que particular para se guiar no seu processo decisório de forma predominante sobre a própria CIA, porque ele não confiava na CIA. O pessoal de lá tinha muita ligação, talvez, com o Partido Democrata, tinha muita ligação com os grupos que financiam o Partido Democrata. A gente sabe que os grandes bilionários do mundo têm uma forte ligação como financiadores de políticos democratas. Hoje em dia, menos, mas de 20, 30 anos para cá, com certeza, muito. E aí ele abordou essa questão, não por acaso, durante o primeiro mandato não houve nenhum início de guerra por parte dos Estados Unidos. Foi um período de paz global bastante incomum se a gente olhar os tempos recentes. E aí, só para fechar essa questão, você concorda que Israel seria um termômetro do mundo no que tange ao Apocalipse, ou você vai contra essa tese, assim, que é mais vinculada à Bíblia? Uhum. Olha, eu sou mais conservadora sobre a gente estabelecer marcos, né, elencando um ator político internacional em específico, né, que determine a volta de Jesus, né, embora, porque isso traria uma outra pergunta, né, esse Israel que a gente está falando é o mesmo Israel da Bíblia? Isso é um ponto importante, que não deixa de ser, mas também não é. Né? A gente não está mais vendo em Israel um governo, aí sim, teocrático específico de uma nação, de um reinado davídico, humano, presencial, vigente, como vimos nas Escrituras. Né? Sabemos que Jesus vem da descendência de Davi, ele é o reinado davídico eterno, mas o próprio Jesus falou, meu reino não é daqui, o reino dele não é daqui. Né? Então, colocar em um ator político essa prerrogativa de direcionar, mover, né, encabeçar algo tão grandioso, né, e acima de toda análise de política externa, que é a vinda do Senhor, é uma coisa muito séria. Alguns irmãos fazem isso, né? Eu tenho as minhas ressalvas, mas a gente já viu também algumas pessoas se decepcionarem, elencando, né? A Segunda Guerra Mundial, agora Jesus volta. Olha quanta gente morreu, agora Jesus volta. Mas se a gente for para Mateus 24, 6, a gente vai ouvir do Senhor. Vocês vão ouvir de guerra, de rumores de guerra, vocês vão ouvir de tremores em muitos lugares, né? Vocês vão se odiar, vai ter traição, vai ter gente infiltrada, vai ter tudo isso, mas ainda é o princípio. Ainda não virá o fim. O evangelho vai ser anunciado em todos os lugares do mundo. Então, sim, essas guerras são sinais. Estão dentro do escopo de sinais, né, do final dos tempos, assim como o evangelho, a revolução tecnológica, as redes sociais. Né? Hoje é tão mais rápido o anúncio do evangelho, está se expandindo tão mais rápido, e esse também é um sinal de que todo mundo vai ouvir falar sobre o Senhor. Sim, ele está voltando. Pode ser amanhã, mas não dá para assim, pegar profecias de Isaías, sabe, dos profetas maiores e menores, e dizer, aqui é o cumprimento cabal disso. Eu acho temerário você ir por esse caminho, porque tem muita chance de você se equivocar. O próprio Jesus falou que nem ele mesmo sabia, só o Pai sabia. Então, quem somos nós, né? Vai vir de forma, assim, totalmente perceptível, mas vai ser imprevisível e vai ser repentino. As pessoas vão estar vivendo normalmente, conversando aqui no podcast, se casando, se dando em casamento, e o Senhor virá. Pois é, e sobre isso tem até a tese amilenista, né, que interpreta ali Apocalipse. Inclusive, um dos adeptos é Augusto Nicodemos, um conhecidíssimo e renomado teólogo brasileiro. E segundo essa tese, o papel que Israel exercia no passado, no tempo do Antigo Testamento, hoje em dia é exercido pelo povo de Deus de uma maneira geral em vários países. Povo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, no caso, né? Esse povo está no Brasil, está nos Estados Unidos, está na América Central, na Ásia, em qualquer lugar que tenha igrejas, que tenha povo de Deus. Então, é basicamente uma tese que faz um contraponto a essa ideia de que Israel, o Estado, seria uma espécie de termômetro do Apocalipse, né? Que é também bem polêmica. Essa é uma das vertentes, né? A teologia do Augusto Nicodemos se aproxima mais daquela ideia de que
a igreja é agora o atual Israel de Deus. Outros Sim. irmãos muito queridos também discordam veemente disso, né? A igreja foi ali enxertada, né, naquela árvore que o Senhor escolheu, mas Israel ainda é Israel. Eu estava até lendo hoje, né, Romanos 11, quando fala que Deus não desistiu do povo que ele escolheu, né? Eles foram ali enciumados com o enxerto dos gentios, mas eles serão salvos. E alguns dos nossos irmãos também respeitados, teologicamente, creem numa grande conversão em massa dos judeus, que a gente pode também considerar como um dos sinais do final dos tempos, né? Não sabemos como isso acontecerá. Eu acredito que as promessas de Deus são eternas, né? Invioláveis. E a bênção de Deus está sobre esse povo. Você vê até hoje como ele é próspero. O próprio surgimento do Estado, fale-se o que falar, era impossível, humanamente falando, e eles são ainda hoje uma nação. Acredito que as bênçãos permanecem sobre Israel, né? Mas que o Evangelho e Cristo é muito maior do que uma nação escolhida, né? E o meu sincero desejo é que os judeus possam vir realmente a ver o Messias como o seu Salvador também algum dia. Como isso acontecerá, quanto tempo depois Jesus virá, essas métricas não teremos como estabelecer. Mas certamente eu creio que a graça de Deus ainda se derramará mais sobre aquele povo também. Pois é, vai me desculpar você aí, mas eu não sou audacioso a ponto de ter uma opinião formada sobre esse tema, que nem os mais proficientes teólogos chegaram em consenso, né? Realmente eu gosto só de fazer reflexões, fazer perguntas, estudar sobre o assunto, mas ter uma opinião formada não vai influir na minha salvação, então tá valendo. É igual a questão de arminianismo e calvinismo, entre outras, né? E, assim, não estava exatamente na pauta, mas é uma derivação, né? O Apocalipse fala muito de governo único, de marca da besta, de monitoramento das pessoas. Vou fazer até um comentário um pouco polêmico municipalmente aqui falando, mas o nosso prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, estava recentemente até em Israel. Isso. Fazendo o quê? Ele estava no evento em que uma série de prefeitos e secretários colhiam informações para fazer uso de tecnologias de segurança pública, entre aspas, no Brasil, inspirados no que Israel usa. Monitoramento via reconhecimento facial, questão de avisos de catástrofes iminentes. Inclusive, o governador João Azevedo fez um teste meio inoportuno na minha visão, mas ele fez, de uma mensagem que gerou ansiedade em muita gente, dizendo que era um experimento para alertas, quando fosse o caso, né? De uma forma totalmente assim, aleatória. Talvez coincidentemente por conta da presença de um aliado político em Israel no mesmo período, talvez para manter o interesse na pauta, enfim, são especulações. Mas essa questão de governo único, de monitoramento das pessoas, é uma tendência até no Brasil, que é um país pacífico há muitos anos, usar essas coisas aqui, com a premissa suposta de que vai diminuir a criminalidade. Obviamente, monitoramento por reconhecimento facial ajuda a detectar criminosos, mas também, por exemplo, facilita a achar dissidentes políticos no momento futuro de afloramento da tirania. Não por acaso o Brasil passa por algo nessa toada. Como é que você enxerga essa questão da tecnologia na mão do Estado, pessoas que pregam segurança pública como prioridade, e ao mesmo tempo o Estado monitora todo mundo, o Estado consegue invadir a privacidade das pessoas sob a desculpa de perseguir criminosos, e aí os tribunais vão tomando um tamanho muito grande. Recentemente até houve uma decisão aí do STF, se não me engano, dizendo que os tribunais de contas é que vão determinar se o prefeito vai ou não continuar no mandato, com base na análise das contas dele. Antes era a Câmara que decidia em última instância. Ou seja, o poderio decisório do Estado sai da mão cada vez mais de pessoas eleitas para pessoas não eleitas, burocratas. E, por outro lado, todos os funcionários públicos, sobretudo os concursados que estão lá vitalícios, têm acesso a tecnologias de monitoramento muito avançadas. Você vê isso como algo positivo em algum grau, ou você acha que é meramente uma grande ameaça à nossa liberdade? Eu faço coro às suas observações, Diego, no sentido de que você consegue, de alguma maneira, conter e controlar aspectos da criminalidade, mas sempre a tecnologia será uma faca de dois gumes, né? E quem está no poder, de acordo com o Mersheimer,
que eu concordo muito, né, da teoria do realismo ofensivo, quem está no poder vai querer mais poder ainda. Então, sim, sempre haverá um risco. A gente vê em países asiáticos, né, que não são, de fato, democráticos, embora às vezes discursem como democráticos externamente, para fins de política externa, mas internamente a população é que sabe o que passa, existe um controle muito grande do ponto de vista tecnológico também. Então, sim, sendo atacada a democracia, o poderio tecnológico pode sim vir a ser um problema para a população, mas ainda me parece, sendo muito franca, uma realidade muito longínqua, né? Se a gente pensar, você mencionou o anticristo, né? A gente sabe que o espírito do anticristo, desde o período bíblico, já estava pairando, né? Pela igreja, né? Rondando a sociedade de um modo geral, mas eu realmente acredito que um dia ele vai se materializar numa pessoa, né? Não sabemos como isso acontecerá. Né? A Bíblia fala sobre a grande tribulação, que é uma outra polêmica, né, escatológica, né? Mas, de fato, a tecnologia, o que mais estiver à disposição do poderio, vai ser instrumentalizado. Então, sim, tem as suas benesses e tem as suas preocupações. Né? Eu continuo defendendo que a maior liberdade é a maior vantagem para todas as formas de pensamento. Né? Que a gente possa investir em um país cada vez mais democrático. Não que a democracia, a meu ver, seja a nossa salvação, mas ela é dos males a melhor forma de lidar, tendo liberdade de pensar, se expressar, discordar e se posicionar. Sobre isso de democracia, tem até uma correlação interessante, porque vários estados ditatoriais colocam em seu nome o termo democracia, né? República Democrática do não sei o quê, República Democrática da Venezuela, do Congo. Eu não quis citar nome. Da Angola. Pois é. Então, assim, é uma coisa muitas vezes usada para fachada, fazer fachada. Eu diria até que no Brasil usa-se muito isso. A expressão antidemocrático no Brasil está sendo usada por pessoas extremamente antidemocráticas. Diga-se de passagem. Não vou citar nomes porque você sabe por quê. Mas, de uma forma geral, o cenário é esse. A democracia está sendo usada, foi um termo apropriado pelos inimigos da própria democracia e da liberdade. Estados Unidos, nos primórdios ali, para fundar a sua Constituição, usaram muito o termo república. O governo em busca do bem comum, em detrimento do termo democracia. Embora seja uma democracia, o foco está na república e não nesse outro sistema. É basicamente um instrumento para chegar à república. A partir do momento que a democracia fica um fim em si mesma, ou é deturpada a tal ponto que não chega à república, ela se torna um inimigo da liberdade. E aí, eu até esqueci de citar, além dessa questão da segurança pública, tem a chamada CBDC, que é a moeda digital do Banco Central. Vai servir para eles monitorarem toda a transação. Eles já fazem isso em grande parte via Pix, mas eles vão monitorar também o saldo. O seu saldo vai ser descontado sempre que houver uma dívida pendente a ser executada judicialmente. Sempre que houver dívidas, inclusive de impostos. O saldo vai ser automaticamente debitado através do Banco Central, que vai controlar transferência e saldo. Hoje ele só controla transferência e via Pix. Então, o Pix foi um embrião da CBDC. Não só no Brasil isso vai acontecer, como em vários outros países. Passando já para a última questão da nossa conversa, infelizmente o tempo vai voando. Imigração nos Estados Unidos. Além da questão das guerras, é também uma questão muito polêmica. Muita gente observa até como uma guerra também. Isso de você lutar contra invasores, querendo ou não, o imigrante ilegal acaba sendo um invasor. E aí a saúde, não só democrática dos Estados Unidos, como também cultural, acaba ficando em xeque, segundo algumas interpretações. É o caso da visão do atual presidente Donald Trump. Ele tem enrijecido os critérios para aceitação de imigrantes, inclusive de estudantes. Ele tem colocado como exigência a pessoa deixar a rede social pública, né, um perfil na rede social, para que eles possam analisar se tem algum discurso anti-americano, se tem algum discurso extremista, algum discurso islâmico, por exemplo, comunista e assim por diante. Fora isso, o visto, de uma maneira geral, está sendo mais dificultado e os imigrantes ilegais estão sendo, querendo ou não, perseguidos pelas autoridades americanas. Como é que você está enxergando essa questão da imigração? Se tem prós e contras e qual é o seu posicionamento? Olha, os Estados Unidos é o modelo, né? É o sonho americano de muitos países e muitas realidades, principalmente subdesenvolvidas. Então,
não é de hoje que a gente vê as pessoas querendo viver esse sonho americano, né, deixar o seu país e tentar ali a sorte nos Estados Unidos. Eu sou muito pró-imigrante, né? Eu percebo na Bíblia assim, um grande incentivo de que a gente acolha, né, o estrangeiro, seja bondoso com o estrangeiro. Hospitaleiro. Hospitaleiro, né? Esse é um mandamento divino, inclusive. Né? E principalmente quando a gente vê aquelas realidades, principalmente na Europa, né? Deslocados por situações de guerra, né? Enchentes. Então, eu vejo com muita graça a pessoa do imigrante. E, de fato, se você parar para pensar, mesmo que seja para uma situação socioeconômica via ser melhorada, a pessoa, às vezes, não fala a língua, não pode trabalhar, não pode comprar, está ali totalmente vulnerável. Então, eu olho assim com muito pesar esses casos mais extremos, né, de deportação, de detenção, porque antes da deportação tem a detenção, né? É bem triste você ver alguns vídeos aí na internet, mas o fato é que ainda é um país de muitas oportunidades, né? Principalmente para empresas, para quem quer ser autônomo, né? Não é a realidade da maior situação da maior parte daqueles que desejam imigrar nos Estados Unidos, esse contexto de terror, de perseguição, não. Na verdade, se a pessoa tem um excelente desempenho profissional e ela deseja ir trabalhar nos Estados Unidos, existem vistos de A a Z para que ela possa continuar exercendo um trabalho, às vezes, ainda melhor, com melhores oportunidades, né, com maior alcance, né, de ser bem-sucedida nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que existem vistos não só com relação ao trabalho, mas vistos de família. Então, a pessoa casa com um americano, consegue rapidamente ir para os Estados Unidos. O governo não faz contraposições sobre isso, não tem fila, né, para que um cônjuge vá morar com o outro, para que um filho leve um pai, sendo esse filho cidadão, ou um pai traga um filho, sendo esse pai cidadão também. E até em outras modalidades, por só ser residente permanente, mesmo sem ser cidadão, existe facilidade. Existe visto de investimento, então, assim, e vistos de estudantes. Se a pessoa, de fato, respeitou o processo de inspeção, né, fez tudo certinho, via de regra, a administração pública não vai perseguir essa pessoa. Não vai atrás, não vai prender, não é isso que vai acontecer. Isso acontece mais, esses vídeos até muitas vezes sensacionalistas, né? Eu estou sendo conservadora no que eu estou falando, não porque eu esteja apoiando o Donald Trump, mas porque ainda é um país das oportunidades. Essas situações mais vexatórias, mais difíceis, acontecem com gente que às vezes entrou pelo México, ou que infringiu, né, regramento imigratório, ou cometeu crime, né, esse tipo de situação. É claro, existem as exceções, né, assim, muito fatídicas e tristes, como estudantes que cometeram pequenos incidentes de infração assim, de trânsito e foram detidas, né, estando ali com o visto todo certinho, podendo estudar, com o service ok. Né? E isso eu sou totalmente assim, contrária, eu acho que é um abuso, né? E as cortes têm se posicionado sobre isso, inclusive, mandando liberar os serviços dos estudantes, sabe? Isso tem se dado de um jeito assim mais atenuado a despeito dos exageros que houve, né? Principalmente com relação aos estudantes, porque também advogados imigratórios têm se posicionado, questionado e as cortes têm respondido. Então, eles são os donos do país, né? Eles têm direito de dizer quem eles desejam que entrem ou não, mas isso não é feito de forma arbitrária, né? O Trump falou coisas absurdas e não fez todas elas, e falou coisas maravilhosas que também não conseguiu exercer. Então, ele falou que ele seria o responsável por gerar o maior número de deportação já existente nos Estados Unidos. Não é o que tem acontecido. Houve alguns abusos, houve algum tipo de atrito com Harvard, e aí ele suspendeu um pouquinho os vistos de F1, mas ainda assim, aqueles que já estavam agendados foram aprovados, né? As pessoas ainda estão conseguindo imigrar para os Estados Unidos através de visto de estudante. O problema maior acabou sendo para quem estava querendo sair do Brasil ou de outros lugares para os Estados Unidos, os consulares. Mas quem está mudando status, entrou como turista, está mudando para F1, visto de estudante, continua dando certo. E o Trump também falou coisas maravilhosas. Todo mundo se formar nos Estados Unidos vai ter um green card. Promessa muito difícil de acontecer, né? Porque ainda que não seja um número absurdo, né, de brasileiros ou outros estrangeiros que estão se formando nos Estados Unidos, é um número considerável. É difícil isso passar no Senado, inclusive. Né? Ele fez grandes promessas que ele não conseguiu cumprir, período eleitoral. O próprio Biden, que é muito mais pró-imigrante, também fez e não consegue cumprir, porque existem, às vezes, interesses, às vezes, a balança política mesmo. Né? E, na prática, é muito que a gente estava conversando. Assim, os estagistas, eles discursam, né, como liberais, mas, no final, eles vão fazer aquilo que convém e que é política e que é estratégico, que faz permitir a manutenção do poder. Mas, de fato, né, o Biden ele tinha mais uma política pró-imigrante e o Trump, via de regra, ele é mais conservador, no sentido de proteger o seu mercado, né, e de
ser mais severo com aqueles que estão, de fato, infringindo. Mas a minha posição é, mesmo aqueles que infringiram são vulneráveis. São pessoas que não podem, às vezes, pegar suas documentações em casa, né, suas roupas, não podem se defender, às vezes não conseguem nem se defender. Né, eles devem ser tratados com carinho e com humanidade, especialmente no país das liberdades e no berço que eles arrogam para si de democracia e do lugar melhor do mundo de se viver. Né? Então, o meu posicionamento é de que ainda é um mundo de oportunidades e ainda é um mundo muito difícil para quem tenta do jeito ilegal. Perfeitamente. Essa seara da imigração, especialmente nos Estados Unidos, não só lá, né? A gente falou aqui sobre o debate islâmico, tensão no Oriente Médio, e a gente deu uma pincelada sobre a praticamente invasão dos muçulmanos na Europa. Sim. Estão dominando populacionalmente, culturalmente o ambiente. E aí isso acaba sendo temerário não só para a identidade cultural do país, hospitaleiro, né? Sim. Como também para o mundo de forma geral. Porque se os muçulmanos, no caso deles, vierem a dominar culturalmente, é a teocracia que vai ser vista como certo, né? As Sim. mulheres tendo que andar de burca, vai ser... Não tem democracia, o cristão vai ser assassinado, executado, por aí vai. E aí, nos Estados Unidos, tem essas nuances, né, que você falou. Existem os excessos das autoridades, que, mais uma vez, poder demais na mão do Estado acaba gerando isso. Por outro lado, existe também a perspectiva não só da identidade cultural, como também até eleitoral. Os democratas têm se colocado nos últimos anos muito a favor de imigração, não por acaso, né? Não porque eles eventualmente sejam bonzinhos com estrangeiros, mas porque, historicamente, os imigrantes que se regularizavam para votar, votavam em grande parte a favor dos democratas. Isso tem mudado de 2 eleições para cá. Os latinos, especialmente, têm votado mais no Partido Republicano e necessariamente em Trump, né? Que nas 3 últimas eleições ele foi candidato. Mas tem havido essa transição. O próprio Trump é um reflexo de uma transição no Partido Republicano americano, mas também os imigrantes têm mudado um pouco o seu perfil de votação. E aí, como você bem colocou, Raquel, é bom fazer essas ponderações. O controle sobre a imigração deve existir, mas sem excessos, sem perseguições, pensando-se também nas consequências da deportação. Talvez Trump não tenha conseguido deportar um número maior por conta até de problemas físicos de logística. Não é possível fazer deportação em massa a todo momento, porque você tem que disponibilizar aeronaves, aeroportos, toda uma estrutura para alocar esse pessoal. Talvez até por isso tenha sido mais difícil realizar essa dita proeza, né? E, Raquel, já finalizando aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, eu gostaria que você desse uma mensagem ao público que vai lhe assistir, ou que está lhe assistindo, né? Que você acha conveniente. Você pode falar sobre evangelho, sobre conselhos, qualquer coisa desse tipo, fique à vontade. Obrigada, Diego. Mais uma vez, uma imensa honra estar aqui com você, conversando com vocês que estão nos ouvindo. E se eu puder deixar uma mensagem para você, você que é cristão, que gosta de estudar, que está na universidade, ou exerce sua profissão para a glória de Deus, há um texto na Palavra do Senhor, em 1 Pedro, 3, versículo 15, que diz assim: antes de tudo, santifique a Cristo como Senhor no seu coração e esteja preparado para responder a qualquer um que perguntar da esperança que há em você. Essa é a nossa maior missão, essa é a nossa identidade. Eu lembro que quando eu cursava Relações Internacionais, em uma aula de Sociologia, o professor ensinava sobre o que é a identidade, do ponto de vista assim, da sociedade. E aí algumas pessoas, quando perguntam a elas, quem você é? A pessoa vai dizer assim, eu sou um médico, eu sou um empresário, eu sou um soldado, eu sou pai, eu sou mãe de família. E essa primeira palavra que vem na mente da pessoa é o que, de fato, está arraigado ali no coração dela e o que ela entende como sendo a sua identidade. E nós que cremos em Deus, sabemos que a nossa maior e principal identidade de filho de Deus é de servo de Cristo. Então, aonde quer que o Senhor te levar, seja na universidade, seja no meio profissional, no mercado de trabalho, na política, aonde quer que o Senhor te levar, na pesquisa também, seja alguém que está pronto para responder sobre a esperança que há em você. Não perca as oportunidades de falar de Jesus enquanto você estuda, enquanto você trabalha. Não só faça diferença através das suas ações, mas verbalize, vocalize esse evangelho.
né? E que através de você, muitas pessoas possam vir a se render ao Senhor, no lugar onde o Senhor te levar. Pois bem, Raquel, eu te agradeço novamente pela presença, pela sua contribuição edificante na entrevista, né, sobre vários assuntos. Agradeço a você também que nos acompanhou. E agora eu vou fazer uma gravação breve aqui para o Instagram. Se você viu esse vídeo através do perfil da minha amiga Raquel, eu te peço que siga o perfil Cavalheiro Talks, onde você vai encontrar conteúdos semelhantes que podem ser edificantes para você. E agora faço um pedido à nossa audiência que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu like para ajudar a crescer essa iniciativa. Muito obrigado.